dia, sua alegria. A partir de agora, 8h24, começando o nosso podcast 10 aqui no programa Mania Líder, Rádio Paraíso FM. E hoje, né, temos a alegria de receber aqui no nosso programa, como convidado especial, Aguinaldo, nosso secretário de Turismo. Bom dia, Aguinaldo. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast 10. Bom dia, Clésia, minha amiga. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Uma grande honra começar a semana aqui na rádio com você, batendo esse super papo. Maravilha! E hoje a participação do Aguinaldo é por um motivo bem especial. Nosso entrevistado do podcast 10, o Welcome Montgomery. Seja bem-vindo. Obrigado, Clésia. Obrigado, Aguinaldo, por ter aceito o convite. Obrigado, Carlos e Nanda, que estão aqui na parte do marketing. Trouxe a equipe completa. Trouxe a equipe completa, né? Não vou perder a oportunidade de gravar isso, guardar, né? Eu acho que bem importante. E obrigado a todos os ouvintes da Rádio Paraíso. E quero agradecer desde já a todos que estão nos acompanhando ao vivo através do Instagram. Sejam todos bem-vindos e pode teclar com a gente, que vamos procurar ao máximo estar interagindo com vocês. Um bom dia especial aí para minha amiga Dominique, já sintonizado com a gente, teclando aqui. A Dominique e toda a sua família, um abraço carinhoso. E a partir de agora, estamos aqui com o Welcome Montgomery, grande empresário, 57 anos. Aguinaldo, nosso secretário de... Que até foge aqui um pouco do nosso roteiro, mas eu imagino... Pode ficar à vontade. Imagino que é a dúvida de muitas pessoas. De onde saiu o seu nome, Welcome? Conta pra gente. Boa, Aguinaldo. Eu vou contar, porque essa história é até um pouco interessante. Antes de contar essa história, eu vou pedir a liberdade aqui de falar dois assuntos rápidos, para depois começar realmente as minhas respostas. Você não quebra a gente no meio. Não, eu só vou falar o seguinte. Como a gente criou lá atrás esse podcast também para ajudar a CIAP, eu não posso perder a oportunidade de falar que está chegando o esquenta do Festival de Prêmios. Dia 9 de abril, Festival de Prêmios, o esquenta, tem um monte de prêmio aí, todo mundo participar, o presidente da FACIEG vai estar aí, a gente convidou todo mundo para participar e vai ser muito legal. E uma outra coisa, Clésia, que hoje cedo eu pensei, você é testemunha disso, o Moisés Bandeira, que sempre ajuda todo mundo, que sempre está envolvido em tudo que a gente faz, tudo que você faz, tudo que eu sempre fiz, e ajuda as pessoas, está precisando nesse momento de uma ajuda nossa. Então eu acho que procure saber direitinho aí, entre nas redes sociais, e eu acho que está na hora da gente ajudar o Moisés, porque o Moisés é um cara que está sempre presente quando a gente precisa. Pronto, dei meus dois recados, e eu vou responder aí da onde surgiu o meu nome. Essa é uma curiosidade que eu tenho também, tá, Aguinaldo? Porque ninguém sabe falar. Esses tempos atrás eu até postei no Instagram, eu perguntando, não lembro se foi para meu pai ou para minha mãe, da onde saiu esse nome. Cada um conta uma história. Não existe a história, não tem... Cada hora eles falam uma coisa. Não teve um mentor. Eu queria saber, mas eu acho que eles esqueceram. Eu acho que eles esqueceram por que colocou esse nome. E não é só o Welcome, né? É o Welcome Montgomery. Mas aí eu fiz o favor de colocar o nome dos meus filhos, Renan e Bruna. Pensando no sofrimento que foi meu nome, Renan e Bruna, simplesinho. É muita criatividade, né, Clésia? Muita, viu? E todo mundo fica curioso, né? Eu também sou. A história do Welcome aí, mas enfim. Então, não vamos descobrir porque foi dado o nome aí de Welcome. E ainda para complicar esse nome difícil aí pela frente. Exatamente. Mas conta pra gente, quem é o Welcome? Fala pra gente, meu amigo, aí um pouco da sua infância, da sua família. Então, eu vim de Rubiataba e sou assim, principalmente no começo da minha vida, muito tímido, extremamente tímido. Eu tenho histórias que eu me lembro da minha timidez no colégio. Por exemplo, eu ganhei, num amigo secreto do colégio, eu ganhei um perfume. Eu vou falar um negócio para você, eu não sei até hoje o que aconteceu. Porque eu sei que eu ganhei o perfume, mas eu fui lá receber e voltei para a cadeira sem o perfume. Quando eu olhei, o perfume estava no chão, quebrado. Eu acho que eu estava tão tímido, tão
tão assim, sem jeito, que nem consegui segurar o perfume, eu consegui. Então eu venho lá de Rubiataba e sou muito grato à cidade que eu morei, pelas amizades que eu construí lá, principalmente através do meu pai, do meu avô, da minha avó, da minha mãe, e também do tempo que eu mexi com futebol em Rubiataba. Por que eu coloquei logo isso no começo? Através dessa timidez minha, eu tenho certeza que eu não ia conseguir praticamente nada na vida. Ia ser muito difícil minha vida, muito complicada. Mas desde 10 anos de idade eu comecei a mexer com futebol, montei time, e isso me ajudou muito a crescer como pessoa e aprender. E eu sou muito grato à minha cidade e até mexer com futebol logo no começo da minha vida. Maravilha, meu amigo. A gente que te conhece, Welcome, percebe que você é um cara muito família, muito amigo. Quais foram os maiores aprendizados que você teve dentro da sua casa, ainda lá na infância do Welcome criança? Então, eu tive uma infância, eu até gostaria de lembrar mais, eu não sei o que acontece às vezes na vida da gente, né? Que a gente apaga algumas coisas da memória. E eu tive uma infância que eu lembro que eu não era muito de brincar na rua. Minha mãe era muito rígida, né? Muito rígida mesmo, e não permitia sair muito de casa. Tanto que lá pelos 10, 12 anos de idade, como ela não deixava eu sair de casa, ela montou um campinho na minha casa, para que as pessoas fossem lá para casa para jogar. Porque eu estava ávido a jogar, desesperado para jogar, e não tinha como sair de casa porque ela não permitia. Eu sou do tempo que a gente ia dormir 8 horas da noite, né? E que chegava a visita em casa, você tinha que correr para dentro do quarto. Então, a minha criação ela foi um pouco mais rígida nesse sentido. Minha mãe e meu pai se separaram também muito cedo. Acabou que uma parte da minha criação, quem me criou foi minha avó, e é uma pessoa que eu tenho um carinho monstruoso. A minha avó lá de Rubiataba, Vanilda, que já faleceu há muito tempo, ela me deu muito carinho, eu sou muito grato a tudo que ela... Eu era realmente o xodozinho dela, né? Então ela puxava meu saco mesmo, e eu sou muito grato a ela. E o meu pai e minha mãe, pelo fato de terem separados muito cedo, eu tinha talvez menos contato, né, com eles. Tive a infância, lembro demais da conta dos domingos que a gente comia frango caipira, macarrão e Coca-Cola. Todo domingo isso era sagrado lá em casa. Mas eu só lembro praticamente disso. O restante da criação, junto com meu pai e minha mãe, lá no comecinho, eu não tenho muitas lembranças. Qual foi seu maior aprendizado? Qual foi o maior aprendizado que você teve dentro da sua casa? Então, uma grande vantagem, mesmo separados os meus pais, né, uma grande vantagem que eu venho de uma casa que o pessoal sempre muito honesto mesmo. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, eu acho que isso me ajudou demais da conta, porque eu sempre procuro, hoje na minha vida, me pautar por não fazer com as pessoas o que eu não quero que faça comigo. Sou muito cuidadoso nesse sentido e eu acho que isso veio da minha criação. Vou lembrar aqui de uma história, bem lá no comecinho, que é uma das poucas que eu lembro da minha vida, que eu saí um dia e fui no mercado do Seu Pedrinho, lá na mesma rua da casa onde eu morava. E eu fui lá e roubei um sabonete. Agora, o que eu queria roubar um sabonete? Se fosse pelo menos uma balinha, né? Um sabonete. Roubei um sabonete. Meu amigo, esse sabonete me deu um problema. Eu apanhei do meu avô. Eu já morava com meu avô, com minha avó, eu ficava... Isso é que eu não consigo lembrar bem, sabe? Eu não sei se eu ficava muito tempo, porque a casa do meu pai e da minha mãe era do lado da minha avó e do meu avô. Então eu não sei se eu passava mais tempo lá na casa deles, ou se eu já morava com eles. E eu cheguei com esse sabonete lá e tomei uma surra. Apanhei demais. Mas o pior não foi isso. O pior foi que eu tive que ir lá devolver o sabonete. E falar que eu tinha roubado esse sabonete. Então... é uma lição que eu lembro lá de trás, é disso. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eles nunca foram desonestos, sempre foram muito corretos, muito corretos. Minha mãe, toda a vida, às vezes teve dificuldade financeira, minha mãe passou por alguns momentos difíceis na vida dela, financeiramente, mas ela nunca recebeu uma cobrança na casa dela. Meu pai, então,
meu Deus do céu, é extremamente correto com as coisas dele, medroso demais, é uma pessoa que eu sempre tive dificuldade de falar para ele, assim, que eu queria empreender, né? Desde muito novo eu sempre quis empreender, e meu pai sempre me segurando, porque ele não queria que eu fizesse besteira. E eu fiz um monte de besteira. Se eu tivesse escutado dele, talvez eu não tivesse feito. E ele sempre me segurando. Então eu acredito que o maior aprendizado que eu trouxe lá do começo foi a honestidade. E nesse aprendizado que você teve ali dentro de casa, com seus pais e seus avós, eu sei que você começou a trabalhar e empreender desde novo. 2 perguntas. Você já trabalhou de empregado para alguém? E como a sua família te motivou a ser um grande empresário, ou se você foi ser empresário por conta própria? Então, Clésia, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Meu pai comprou uma loteria e ele mudou a loteria de lugar. Ela era na rua principal da cidade, ela foi para frente da nossa casa. Ele construiu um ponto e colocou lá. E eu queria trabalhar desesperadamente. Quando meu pai montou esse ponto lá, eu comecei a trabalhar na loteria. Inclusive, eu me lembro claramente que eu queria que ele abrisse domingo para me trabalhar. Porque eu queria trabalhar, era uma coisa que eu estava com muita vontade. E com 10 anos de idade eu fui trabalhar na lotérica do meu pai. Com 10 anos, gente. Lógico, a lotérica não é o que é hoje, não tem as coisas que tem hoje, para recebimento de boleto, depósitos, mas já era bem difícil, né? Com 10 anos. E eu gostava muito de trabalhar. Trabalhei com meu pai, eu acredito que uns 5 anos. E aí eu fui trabalhar num banco. O banco chamava Caixego, Caixa Econômica do Estado de Goiás. Fui colocado lá por política, certo? Eu entrei por política porque depois de 20 anos perdendo a política, o partido que meu avô era presidente, o MDB, ganhou a política e era um cargo estadual, e aí me colocaram lá por política. E meu amigo, foi um problema para um cara de 14 anos de idade, porque eu cheguei lá na Caixeg e todo mundo com cara feia para mim. Acho que eu já tinha 15 anos. Todo mundo começou a me massacrar lá dentro desse banco. Por quê? Eu entrei por política, certo? E a pessoa que trabalhava lá, eu lembro o nome, não vou esquecer nunca, o apelido dele, Moedinha. Era um cara que todo mundo gostava dele. E ele saiu. Ele saiu para mim entrar. Gente do céu. Aí você arrumou um problema. Você é doido, com 15 anos de idade, um menino que mal dava conta de olhar para o lado, de tão tímido, entrou, mas foi muita pressão. Mas graças a Deus, eu sempre gostei demais de trabalhar. Então trabalhei ali 1 ano com essa pressão, depois o pessoal esqueceu, começou a me tratar normalmente. E com 16 anos e meio de idade, eu fui promovido para a Caixa. Só que eu não podia, porque você só pode, eu não sei hoje, mas provavelmente é a mesma história, você só pode ser caixa de um banco com 18 anos. E eu trabalhei no nome de um guarda. Eles promoveram um guarda e eu recebia o salário metade e o guarda recebia a outra metade. Então, eu fiquei ali por volta de 1 ano e meio trabalhando continuava como contínuo, né? Chamava como contínuo antigamente. E dividia metade do salário para o guarda e a metade para mim. Quando eu inteirei 18 anos, eu já imediatamente pulei para a parte de trás da Caixeg. Eu já fui trabalhar ali no administrativo. A moral política continuava. A moral política já não existia mais, porque assim, se calou. A política foi só para me colocar, porque depois disso não tinha mais nenhum tipo de necessidade. Entendi. E aí eu pulei lá para trás e o guarda foi para o caixa. O menino, muito gente boa, o seu Joaquim, ele foi e não conseguiu trabalhar, coitado. Ele ficava ali, tentou uns 6 meses e depois teve que voltar para a guarda novamente, porque ele não tinha capacidade naquele momento para isso. E eu vou continuar aqui, né? Porque hoje termina essa história do banco. Sim. E aí eu fui para Caixego, fiquei ali mais 1 ano e pouquinho, e fui promovido para chefe de setor, mas eu tinha que mudar da cidade, eu tinha que ir para Séries. E eu não fui. Por que eu não fui? Porque eu mexia com futebol. E eu jamais iria deixar o futebol para crescer no banco, né? Para mudar de lugar. Eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse escolhido esse caminho. Eu tenho 2 encruzilhadas na vida, né? Uma é essa e a outra não, quando eu saí de Rubiataba. E eu resolvi não ir. Aí eu fiquei no banco, e fiquei mais 1 ano, mais ou menos, ali no banco, sem ser promovido, né? Trabalhando lá atrás, mas sem ser chefe de setor. E aí eu recebi um convite para trabalhar num atacado de secos e molhados.
eu ia ser gerente de um atacado de secos e molhados com 19, 20 anos de idade. Eu fui para esse atacado de secos e molhados, pedi uma licença no banco de 6 meses ou 3 meses, não me lembro. Quando eu fui, antes de eu terminar a licença, o banco faliu. Então eu dei muita sorte nesse momento da minha vida, porque o banco faliu, todo mundo perdeu o emprego, e eu, nesse momento, eu já estava empregado como chefe de setor num atacado de secos e molhados. Então foi mais ou menos desse jeito que eu comecei a trabalhar. E depois desse trabalho que você estava ali nos secos e molhados, qual foi o momento que você decidiu a ter um negócio próprio? Então, Clésia, a hora que eu entrei eu nunca tinha pensado nisso, jamais tinha tido essa vontade, até porque a vergonha não me permitia. Eu estou tocando nesse assunto de vergonha várias vezes, porque eu me lembro muito, era muito grande, mas nesse momento que eu fui para o atacado de secos e molhados, eu já tinha saído de mexer com futebol ali como massagista, como diretor, e já tinha passado para treinador. Então eu já tinha dado uma melhorada na questão da timidez, porque você ser treinador de um time com 20, 21 anos, e o time de Rubiataba é diferente, porque era um time de homens, né? Jogador de 35, 34, jogadores que já jogaram na seleção brasileira de futsal, jogadores de nível muito, muito alto. E eu era treinador desse time, então eu tinha que acabar com essa timidez. E aí eu fui trabalhar nesse atacado de secos e molhados, do meu compadre Jamel, e aí eu dei vontade. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei, gente, eu preciso abrir um mercado. Eu tenho que abrir, mas eu não tinha dinheiro nenhum, zero dinheiro. E aí aquilo me deu muita vontade e eu acabei ficando pouco tempo no atacado, eu devo ter ficado 2, 3 anos no máximo lá no atacado, e montei um mini mercado, bem pequenininho mesmo. Só para vocês terem ideia de como que funcionava esse mercado, eu abria o mercado cedo, tinha colégio, né, que tinha um colégio pertinho do mercado, então eu tinha que abrir ele por volta de 6h30 da manhã, para pegar o pessoal subindo para o colégio, para comprar balinha, bolacha, os lanches. Eu não ia em casa almoçar, a minha ex-mulher me levava meu almoço lá, eu comia no Marmitex lá no mercado, ela vigiava lá um pouquinho para mim, e depois eu ficava no mercado até a noite. Eu tinha que fechar depois das 7h15, 19h15. Por quê? Porque tinha o mesmo colégio, o pessoal passava novamente, eu fechava às 19h15 e saía para fazer as entregas na famosa bicicleta cargueira. Quem já andou na bicicleta cargueira sabe como é que aquela traste porque aquele trem é um trem que eu não esqueço, meu amigo, eu não esqueço porque aquilo me matava. Eu colocava as compras naquela bicicleta 7h15, 7h30 da noite e saía fazendo entrega, ficava ali até 9h30, mais ou menos, fazendo essas entregas, ia embora para casa e no outro dia começava toda a história novamente. Um detalhe que eu lembro, que era tão difícil de comprar, que meu pai me levava em Goiânia, numa caminhonete que ele tinha para comprar no Carrefour. A gente comprava lá no Carrefour, que era aberto, na época não existia o Extra, esses outros que tem hoje, Atacadão, era o Carrefour, foi o primeiro. E aí eu ia para o Carrefour fazer essas compras e voltava com um monte de novidade. Aí tinha bolacha Carrefour, sabão em pó Carrefour, aquilo fazia um sucesso, né? Porque era uma coisa bem diferente que tinha lá. Então foi assim que eu resolvi abrir um comércio. Welcome. Seu avô enveredado pelo campo da política, seu pai, né, pelo que você apresentou aqui pra gente, já uma pessoa empreendedora, você muito obstinado desde pequeno, né, sempre focado aí nos seus objetivos. Você acredita que a sua vida profissional foi influenciada pela sua família? Eu não sei te dizer isso, por quê? Porque meu pai sempre foi mais medroso, vamos dizer assim, né? Mais seguro. Então, mesmo agora, a gente até brinca nisso, que eu falo alguma coisa com ele, ele sempre fala, calma, calma. Eu acho que isso veio de dentro mesmo, assim, não sei se surgiu lá no atacado de secos e molhados, eu não tenho como convicção de onde surgiu isso, mas eu nem creio que isso veio de casa, porque meu pai sempre foi mais seguro. E, gente, eu vou dizer um negócio para você, ser comerciante, você tem que ter muita coragem, porque não é fácil, é uma coisa muito difícil e não sei de onde surgiu isso, Aguinaldo, realmente não sei. Então, pegando o gancho,
dessa sua fala, que eu acho que é muito importante, né? Empreender não é fácil, né? Empreender é para quem é corajoso, para quem não tem medo, né? Quais que foram os maiores desafios aí da sua jornada empresarial? Então, eu tive diversos desafios. Eu até já falei isso para a Clésia aqui em outras entrevistas, quando a pessoa fala assim, você teve algum... A gente pergunta, né? Você teve algum arrependimento na sua vida? E eu vejo a pessoa falar que não teve. Parabéns para a pessoa, ela é muito feliz, ela está de parabéns, porque eu tive arrependimento demais da conta. Eu fiz muita coisa errada, eu errei muito em tudo, na minha vida familiar, na minha vida pessoal, na minha vida esportiva e muito na minha vida empresarial. Eu sou um cara que eu sou muito grato a Deus, porque eu errei demais, eu não sei como que pode um ser humano errar tanto como eu já errei na minha vida e ainda está em pé. Eu não sei o que é isso, porque realmente eu nem merecia estar em pé com tantos erros que eu cometi. E na vida empresarial, por exemplo, quando eu saí de Rubiataba, eu resolvi sair de Rubiataba também por coisas, essas especificamente, por que eu quis sair de Rubiataba, eu nem quero entrar muito no mérito, mas eu quis sair de Rubiataba. E eu tinha o mercado só há 2 anos, o mercado estava começando, era muito pequenininho. E aí a minha ex-esposa passou num concurso do BEG, lá em Minasul, e eu desesperado para ir embora, eu falei, vamos embora, eu preciso ir embora. E abri um lava-jato lá em Minasul. Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha acabado de abrir o mercado, eu não tinha dinheiro. Eu ia fechar o mercado, ia sobrar muito pouco dinheiro para mim, era o máximo para abrir o lava-jato mesmo. E aí eu resolvi abrir esse lava-jato, fui lá no ponto, arrumei o ponto, tudo direitinho, era na garagem da casa de uma pessoa, e abri o lava-jato. Voltei para Rubiataba depois de levar a mudança tal, para fazer qualquer coisa que eu não me lembro o quê. Para fechar a minha firma. Que antigamente, gente, abrir e fechar a firma não é igual hoje, não. Eu fiquei 6 meses para fazer essa transição, de fechar uma firma para abrir outra. Primeiro, você não podia ter 2 firmas no seu nome. Então você tinha que fechar uma, que demorava 3, 4 meses, e abrir a outra, que demorava mais 3, 4 meses. Então eu fiquei um tempão perdido com isso aí. E eu fui lá em Rubiataba e graças às amizades do meu pai, sou extremamente grato pelas amizades do meu pai, que também me ajudaram demais. Eu estava lá em Rubiataba e apareceu um rapaz, um senhor, com o nome de Rafaelinho. E ele falou, você foi embora, tal? Eu falei, você foi para onde? Eu fui para Minasul, vou montar um lava-jato lá. Ele falou, você não vai montar um lava-jato. Você é de Rubiataba. Você tem que montar uma loja de imóveis. Eu falei, mas eu montar uma loja de imóveis como? Eu não tenho condições nenhuma. Eu tenho dinheiro, que eu consigo montar um lava-jato, dá para me trabalhar, vai dar para me viver bem, tranquilo, minha esposa está trabalhando. Ele falou, não, mas não é o que você vai fazer, é o que você vai deixar de fazer. Porque você é de Rubiataba, você tem conhecimento aqui, você tem que abrir uma loja de imóveis. E ele falou assim, eu vou resolver isso para você. Eu vou nas indústrias e vou arrumar as mercadorias para você. E você só vai pagar quando você der conta. Nós vamos encher a sua loja. Pode ficar tranquilo. E assim foi feito. Depois de muito custo para abrir essa empresa, o pessoal levou os móveis para mim e deixou lá, com reposição, com tranquilidade. Você vai pagando de acordo com o que você der conta. E eu comecei desse jeito. Eu comecei graças à amizade do meu pai, graças ao Rafaelinho, que correu esses dias, eu estive em Rubiataba, encontrei com ele, e tive o prazer de falar isso para ele, assim, bem firme mesmo. Eu sou grato a você. Se eu tenho uma loja hoje, é você que fez eu ter essa loja e as amizades do meu pai. Então eu consegui montar essa loja na graça, porque eu não tinha dinheiro. E aí as coisas começaram. E aí começou os problemas, né, Agnaldo? Por quê? Porque a loja deu muito certo. Foi muito rápido. Mas foi muito rápido. Eu cheguei em Minasul, as pessoas vendiam em 2 pagamentos. Entrada e o restante com 30 dias. Era assim que funcionava e tinha 2 lojas. Eu cheguei e comecei a vender em 6 vezes. Não sei de onde eu tive essa coragem. Porque eu não tinha dinheiro. Só que a pessoa tinha que dar metade de entrada. E aí eu dividi em mais 6. Imediatamente a loja virou um sucesso. Bombou. Eu vendi, gente, o que ninguém nem imaginava que era possível vender. Em pouco tempo, em 2 anos de loja, nós estamos, isso eu estou falando de 30 anos atrás,
eu vendia R$100.000 há 30 anos atrás numa loja de imóveis e no dia 6, que era o dia do pagamento da firma lá da Camargo Correia, dava uma fila de 15, 20 pessoas para fazer pagamento na minha loja o dia inteiro. Nossa. Era uma coisa do outro mundo. Só que o que aconteceu? O bonitinho ficou arrogante. O bonitinho envaideceu. E muito. Então você viveu aquela situação onde a gente fala, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Dinheiro para ela. E no meu caso foi os dois, Clésia. É sério? Por que deu poder e deu dinheiro? Qual a idade sua nessa eu devia ter 24 anos, só que é um 24 anos Aí diferente. Subiu pra cabeça. Por quê? Porque eu era um... Gente, vocês não têm noção do que era o Rubiataba. Em Rubiataba eu era filho do meu pai. Eu não fazia nada. Eu não era assim, ninguém assim, eu não tinha vontade própria. Eu era amigo dos amigos do meu pai, certo? Eu vivia só no futebol. Eu não tinha conhecimento com nada, absolutamente nada. Eu fui apresentado para um mundo novo. E eu fui apresentado para um mundo onde eu tinha muito dinheiro, todo mundo puxava meu saco, e eu ainda tive mais um agravante. Mas quem é que chegava para falar comigo alguma coisa? Mentira, meu pai falava. Seu pai. Meu pai falava, certo? Meu pai falava. Minha mãe falava menos, porque minha mãe tem um outro tipo de característica, né? Ainda mais meu pai falava, mas eu não escutava. E aí aconteceu mais um fato, que eu tive uma briga com as pessoas mais bravas de Minaçu, né, na época. Era o comandante da polícia militar, era um garageiro lá muito forte, era o irmão do prefeito, e eles tinham um costume naquela época lá de comprar carros e não pagar. Aí depois eles davam arroba de boi para quando eles pudessem pagar em arroba de boi. E eu vendi um carro para esse pessoal, que eu precisava do dinheiro. E meu amigo, eles não me pagou. E aí foi isso foi pior talvez do que ter ganhado dinheiro. Por quê? Porque eu fui lá e recebi. Eu fui lá e recebi na base da braveza. Na base da fama do meu avô em Rubiataba, que meu avô era famosíssimo com a braveza dele em Rubiataba, né? Realmente era um cara muito temido. Lá, nessa época ele não estava nem vivo mais, mas assim, era o neto do Leibniz, né? Então, e eu cheguei bancando mesmo. Cheguei com revólver, com pressão e recebi. E aí ficou pior, porque além do dinheiro, eu tinha o poder de todo mundo. Aquele cara lá foi lá e peitou os caras. E foi muito ruim para mim, Clésia, isso foi muito ruim. A loja continuou fazendo sucesso, eu não parei de trabalhar, eu sempre fui muito trabalhador, a loja continuou ganhando dinheiro, mas eu virei outra pessoa. Eu virei uma pessoa extremamente arrogante, me arrependo muito, muito, muito desse momento da minha vida. Fui extremamente arrogante com a minha família, certo? Não fui, nesse momento, parei de ser um pai razoável para ser um péssimo pai, para ser um péssimo marido, para ser um péssimo filho. Então, nesse momento da minha vida, foi o primeiro grande perrengue da minha vida mesmo. Mas a culpa foi minha. Isso durou quanto tempo? Com essa arrogância, esse dinheiro... Clésia, é porque foram 2 momentos, né? Então, isso aconteceu e aí acabou que eu fui levado a montar outras lojas. Os representantes comerciais começaram, você tem que montar outra loja, você tem que montar. Incentivo, né? E aí a pessoa não está nem aí se você tem estrutura ou não, ela quer vender, né? Eu sempre gosto de citar nomes. E aumentar mais ainda a sua vaidade, o seu ego, né? Esse cara que era vendedor da Colormac, falar a verdade, até hoje eu nem compro Colormac, eu tomei uma raiva da Colormac que não tem nada a ver, é coisa minha, eu que tenho. Mas o vendedor do Colormac, falecido Cunha, chegou em mim e falou assim, você está ficando doido? Você tem que abrir uma loja em Niquelândia. O trem está passando na sua frente e você não vai entrar no trem? Eu entrei. Meu amigo, eu entrei. Aí não escutava pai, não escutava mulher? Nada. Só escutei o vendedor, montei a loja, aí montei loja Minaçu, Niquelândia, Formoso do Araguaia, Estrela do Norte. Meu Deus, pra que eu fui montar uma loja de Estrela do Norte? Depois eu vou voltar nela. Alto Paraíso, graças a Deus, Deus foi muito bom para mim. E Campos Belos. Eu abri loja em 6 lugares. Eu não tinha mercadoria, eu não tinha nome, porque quando eu abri as últimas lojas, eu já estava devendo o Brasil inteiro. Eu não tinha estrutura, eu não tinha funcionário, eu não tinha nada. Eu só queria ser o bonitão. Só queria continuar com...
Mas é assim, é muita arrogância você não olhar o que você tem e sair montando loja. Foi um fracasso. Então eu fiquei muito quebrado nessa época, muito quebrado. Eu fiquei devendo demais, fiquei devendo para indústrias do país inteiro e não tinha como pagar. E aí caiu a ficha, né? Nesse primeiro momento caiu a ficha, porque eu... Mas com tanto movimento, com tanto dinheiro, naquele momento, como que você conseguiu quebrar? Então, vou só complementar a pergunta de Clésia também. Você acha que um dos motivos que te fez quebrar, né, além desse momento que você estava vivendo pessoal, também tinha um pingo de imaturidade ali? Completamente imaturo. E eu não tinha nenhum tipo de administração. Sabe como que eu resolvia a parte financeira das minhas lojas? Eu tinha uma menina, Soninha, que ela ligava no final do dia para as pessoas e perguntava assim, vendeu quanto, você tem quanto em dinheiro? Esse era o meu controle financeiro. Era somente esse. Você vendeu quanto que tem em dinheiro, transfere para tal conta. Era só isso. Eu não tinha controle de nada. Eu tinha um menino que trabalhava aqui, para mim, que ele pagava a entrada de todo mundo nas festas ali no Aguinaldo, no Telindes, né? Não era no Aguinaldo, era no Telindes. Ele pagava, as pessoas, sabe quando você espera o prefeito chegar na cidade? As pessoas esperavam ele. E ele tem culpa? Zero. Zero culpa. Zero culpa. Inclusive foi uma das pessoas que mais me ajudou na vida quando eu quebrei. Foi o meu braço direito, o cara que lutou por mim. Eu sou extremamente grato por esse menino, porque depois que eu quebrei, ele é que ficou do meu lado. Ele viajava comigo. A gente viajou 6 meses de noite para correr de fiscal, sem pneu de step, sem um vidro lateral, porque quebrou o vidro, nós não tinha dinheiro para pagar, tirando mercadoria das outras 5 lojas e trazendo aqui para Alto Paraíso. Eu aluguei ali aquela parte do Telindes ali de baixo, aquelas lojinhas que tem ali, e fui trazendo mercadoria de todos os lugares para cá. E esse menino, fechando as outras, trazendo tudo para cá. E esse menino que estava do meu lado. É ele que me ajudou. Certo? É ele que fez. Que se não fosse ele, eu não dava conta. Porque eu não tinha dinheiro para mais ninguém. E ele sabia que eu não tinha dinheiro nem para pagar ele. Não sei como que eu ia conseguir pagar. Mas estava do meu lado. Mas assim, era tão bagunçado, era tão sem sentido, que todo mundo que estava do meu lado vivia a vida melhor que tinha no mundo. Eu não tinha controle de nada. Então foi a falta foi imaturidade, lógico, claro, e a falta de administração que me fez quebrar completamente. E a família nesse momento, Elton? Eu não escutava ninguém, Clésia, eu não escutava ninguém. E ainda ficava, a família meio que ficava só também, então, pelo que você está falando aí, porque aí você saía pelas cidades onde você abriu as lojas, recolhendo mercadoria e variado, né, pelo jeito. Sem foco. Eu tava num momento muito deslumbrado e para mim, a minha casa era um lugar que não fazia diferença. Fazia diferença. Eu ia pouco, né? Eu cheguei a ir em Minaçu e não ir na minha casa. Nossa. Assim, é o cúmulo da vergonha. É o cúmulo do absurdo. É uma coisa que eu tenho muita vergonha. E você já tinha seus filhos? Tinha meus filhos, eu era casado. Eu nunca deixei de ser casado. Eu saí sempre de um casamento entrando no outro. Fiquei 6 meses solteiro na minha vida. Então, assim, eu era muito canalha. Eu posso falar porque realmente eu fui um babaca, certo? Eu não escutava ninguém. Quem queria falar comigo, eu não dava moral. E nesse momento que você quebrou, a ficha caiu. A humildade voltou, continuou com aquela arrogância? A ficha caiu, a humildade voltou. Mesmo na segunda quebrada que eu tive, aí já não foi mais culpa da arrogância, foi uma outra situação que aí foi prefeitura, aí foi futebol, e aí foi outras coisas. Mas essa primeira quebrada, quando eu quebrei, eu fiquei desesperado, eu não tinha o que fazer. Eu devia muito mais do que eu tinha. E aí, de novo, eu não sou um cara que vou na igreja, eu não sou um cara religioso, mas Deus é muito bom para mim. Porque o que eu vim fazer aqui em Alto Paraíso? Era a loja que vim, tirando Estrela do Norte, que nunca vendeu, Estrela do Norte eu tenho que falar, né? Eu fui montar uma loja na Estrela do Norte na arrogância. Porque eu passei lá, achei a cidade bonita, vou montar uma loja aqui. Tinha um ponto que o Banco do Brasil tinha fechado lá. E tinha um ponto enorme, 2 andares. Eu falei, vou alugar esse ponto aqui. Aí eu tô lá montando, porque eu montava, né? Aí nós levou as coisas para lá, eu tô lá na rua de noite, montando as coisas,
para a inauguração da loja. Passou um cara, olhou e falou assim, cara é doido, vai montar uma loja aqui, não vai ficar 6 meses. Sabe o que eu falo um negócio pra você? Eu levei a mercadoria e depois eu tive que tirar a mercadoria. Se juntar os 6 meses de venda, não deu venda de um aluguel. Quantos mil habitantes tinha essa cidade? Devia ter 2.000, 3.000 habitantes, mas é uma cidade extremamente pacata e rodeada de cidades maiores. Então quem ia comprar, não ia comprar na Estrela do Norte. A maioria do pessoal que morava em Estrela do Norte, não sei se hoje é do mesmo jeito, eram fazendeiros. Eles nem iam em Estrela do Norte, você não tinha ninguém. Eu não sei de onde eu tirei de abrir uma loja na Estrela do Norte. Beleza. Mas eu não vendia em lugar nenhum. E aí, assim, eu resolvi, eu tenho que ficar em um lugar. Eu vou mudar para um lugar, vou levar toda... Eu tinha muita mercadoria. Vou levar toda a minha mercadoria e vou entrar para dentro da loja e vou trabalhar para pagar o máximo de pessoas possíveis que eu der conta. E aí escolhi Alto Paraíso. E aí foi uma graça na minha vida, porque eu não sei de onde eu tirei de vir para Alto Paraíso. E aí, graças a Deus, a escolha foi certa. Nesse momento, eu tive várias vergonhas nesse momento, né? Uma delas que eu tinha construído uma casa lá em Rubiataba e eu tive que dar ela para pagar a conta. E o pior disso, não foi eu que dei essa casa para pagar a conta. Meu pai teve que assumir minhas dívidas em Rubiataba. Por quê? Porque eu comprava em Rubiataba. Lá tem um monte... Hoje a gente não compra mais em Rubiataba porque não é viável comprar móveis montados, você não tem espaço, não tem como. Mas antigamente todo mundo comprava em Rubiataba. E eu fiquei devendo lá 10, 15 firmas em Rubiataba. Eu fiquei devendo a agiota em Rubiataba. E o meu pai teve uma cara de pau incrível, assim, ele deve ter passado muita vergonha. E ele foi lá e resolveu essas coisas para mim. Ele teve que vender essa casa, dividir, não dava para pagar, não dava. Com certeza ele pagou uma parte dessas dívidas também, ele, né, nunca nem falou isso. Mas ele resolveu Rubiataba. Mas ele resolveu Rubiataba, eu tinha o Brasil para resolver. Né? E então eu tive que vir para cá. Nesse momento, foi o momento que eu senti mais gratidão pela minha mãe, porque a gente nunca teve assim uma aproximação, porque ela separou e foi embora para Ribeirão Preto, e eu fiquei com a minha avó, então não fiquei tanto tempo com a minha mãe assim. E nesse momento eu fui para debaixo da asa da minha mãe. E foi assim, de verdade, porque como eu tinha muita vergonha do meu pai, porque eu deixei uma bomba na mão dele. E não escutava? E eu não escutava, e ele falava e eu não escutava, então eu tinha muita vergonha do meu pai, e nem meus meninos muito novos, né, e eu não tinha um casamento estruturado, não era um casamento que eu tinha condição de conversar com a minha ex-mulher sobre problemas financeiros, não dava para fazer isso, e mais uma vez eu digo, o errado fui eu, ela não tem responsabilidade nenhuma do término do casamento, 90% do nosso casamento determinado é responsabilidade minha, eu que fui o canalha. E aí minha mãe me acolheu, né? Minha mãe era a pessoa que falava comigo com carinho, ela me tratava muito bem. Então assim, eu me aproximei dela nesse momento porque eu achava bom ficar na casa dela. Eu achava gostoso ir para lá. E ela estava morando, se eu não me engano, em Estrela do Norte. Logo da pior, ela me seguia, né, coitada. E aí foi para a pior cidade que poderia ter ido. E aí eu ia para lá e eu sentia bem ficando lá e quieto e tal. Mas também ficava em Rubiataba na casa da minha avó. E teve um dia até que um cara que eu não esqueço também, chama Edilson, que eu fiquei devendo para ele, como fiquei devendo para todo mundo. Ele ligou para minha avó e ameaçou ela de morte, de madrugada. Era telefone antigamente, né, aqueles telefones. E ele ligou para ela, ameaçou eu de morte, ameaçou ela de morte. E depois eu encontrei com esse cara ali em Niquelândia e eu pude vingar dele, bem vingado. Porque mesmo que eu estava devendo para ele, eu estava certo, ele não tinha direito de fazer isso com a minha avó. E eu, graças a Deus, tive o prazer de falar muita coisa para ele. E me senti muito bem falando isso para ele, porque ele não devia ter feito isso. Mas aí eu fui à luta para pagar, né? Então toda arrogância, toda ignorância, ela acabou. Porque eu precisava pagar as pessoas. E aí fui choramingar para todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, me deixe pagando devagarzinho. Entreguei carro, entreguei televisão de 29 polegadas, que era da minha casa. Fiquei a pé aqui em Alto Paraíso. Entreguei um carro que o cara veio buscar. Minha loja, nesse momento, ela era ali, perto da pousada da Dona Nenzinha, onde foi o bicho papão ali, minha loja era ali. E o cara veio buscar um carro e essa televisão de 29 polegadas para pagar uma conta da Brasil Espumas. A hora que ele saiu no carro, que ele passou no quebra-mola ali indo pro posto de gasolina. Sei, ali em frente da Dona Bia. Não, a Dona Vilma. No menino que tinha o guincho, gente, como é que fugiu o nome dele aqui agora? Do pai do William.
Ah, seu Zé Buzina. Seu Zé Buzina. Você vê que a distância deve ser 50 metros, né? Quase do lado. A hora que ele passou o quebra-mola, que o carro apagou, que ele foi ligar, o carro não ligava. O carro fundiu o motor. O que eu ia fazer? O cara veio aqui buscar o carro, gente, tinha uma televisão. O cara foi embora de ônibus com essa televisão, 29 polegadas. Você imagina que situação que eu fiquei. Tive que arrumar esse carro para depois dar ele para pagar a conta novamente. E fui pagando minhas contas. Comecei a vender aqui, trabalhava eu e o Samuel, só nós dois. Né? O Samuel também foi um cara que me ajudou demais da conta. Eu não sei como que essas pessoas ficaram do meu lado. E o Samuel veio para cá, ficou comigo. E a gente trabalhou junto e foi vendendo e foi pagando as coisas com muita, muita dificuldade. Demoramos aí 10 anos para pagar, mas graças a Deus paguei. Amém, né? Amém. Mas antes do Aguinaldo prosseguir ali, eu gostaria de parabenizar pela humildade, né? De reconhecer onde você errou e a forma que você se responsabiliza, né? Pelos altos e baixos que você passou. Não é todo mundo, mesmo na sua idade, que consegue ter esse reconhecimento. Tem que ter muita coragem mesmo para chegar aqui, né, Clésia? Exatamente. E contar o lado bom da vida é fácil. Contar os perrengues, as falhas Poucos fazem isso, né? Poucos, tem que ter muita coragem. Welcome, mas eu fiquei com dúvida. Aí você chegou para cá, passando por todos esses desafios, no olho do furacão. Mas quais foram os principais desafios que você enfrentou aqui em Alto Paraíso, né? Porque eu fico pensando, se hoje a nossa cidade já é pequena, imagina quando você chegou, né? Para chegar com uma loja de móveis, algo que não era tão comum assim, né? Eu me lembro que na minha casa, a gente comprava móveis dos mascates, né? Eles passavam e aí vendiam, e aí 3 meses depois eles voltavam, a gente não, eu era muito pequeno, minha mãe pagava, comprava mais e assim sucessivamente. Quais foram os seus desafios assim mesmo, de mercado aqui dentro? O meu maior concorrente era realmente a Líder Móveis, que vendia aqui para todo mundo, vendeu muitos e muitos anos para todo mundo e vendia de porta em porta, que eles foram até meus concorrentes também em Niquelândia, né? Eu gosto muito deles, tinha muita amizade. Hoje a gente já não se encontra mais, gostava muito. E eu tinha essa dificuldade de... Na verdade, na época, Aguinaldo, eu conseguia montar, né? Eu conseguia entregar, eu conseguia vender, porque eu estava muito desesperado. E como eu trouxe muita mercadoria para cá, eu tinha mercadoria demais. Eu não tinha problema em vender. Era uma coisa que foi fácil. Por quê? Porque como não tinha loja, certo? Então eu tinha uma loja de pronta entrega. Então desde o começo, as vendas minhas aqui não foram problemas. O problema era realmente encontrar uma maneira de receber, porque as pessoas não tinham o costume de comprar e pagar tão bem assim. Algumas pagavam, outras não pagavam, e era um número de inadimplência muito maior do que é o de hoje. Então, o meu maior desafio nessa época foi receber minhas contas. E como eu ainda estava com resquícios de arrogância, eu era muito bravo no recebimento, aquela coisa ainda de ir lá tomar mercadoria, ainda existia isso, que graças a Deus hoje isso não existe mais. Hoje você nem vai na casa do cliente, se o seu cliente não te pagar, você coloca na justiça e aí você vai e você resolve. Hoje a justiça, graças a Deus, melhorou muito. Até essa semana passada a gente bloqueou a conta de 20 pessoas aqui na cidade, porque a gente tem inadimplência. Existe a inadimplência. Então, semana passada teve mais de 20 pessoas que tiveram contas bloqueadas. Para que você vai brigar hoje? Se você vende corretamente, você vai lá na justiça e recebe. E as coisas são assim que funcionam. Então, não precisa mais disso, dessa ignorância. Mas na época era esse o meu maior desafio. Era receber o que eu vendia, porque a gente tinha facilidade de vender, mas muita dificuldade de receber. Welcome. E você começou ali muito jovem, trabalhando, ainda criança, né? Passou pelo mundo dos esportes, foi funcionário, quebrou algumas vezes. E na sua opinião, o que você acha que é assim essencial para ter sucesso no empreendedorismo? Perseverança e vontade. Eu acho que são as duas coisas principais. Clésia mandou uma mensagem para mim hoje, e eu também não tenho vergonha de falar,
perguntando qual era a minha formação. Eu queria fazer uma apresentação bonitinha dele e tal, Uma biografia, né? né? Isso, pronto, uma biografia, uma mini biografia. Aí o que ele me responde? O que acontece? Eu passei uma vergonha muito grande quando eu fui secretário do ITER. O ITER fez uma apresentação do secretariado dele lá no ginásio, né? E eu me lembro de 2 vergonhas que eu tive nesse dia. A primeira foi pegar um paletó emprestado com o Marlon. O paletó era dava 2 de mim. E o Marlon nem era gordo, mas assim, o Marlon é maior do que eu, gente, não tem como. E eu fui com um paletó muito maior do que eu. Meu Deus, como eu era bobo. E chegou lá, o ITER ainda falou assim, todos os meus secretários são formados. Se eu for formado é só em burrologia, porque eu nunca fui formado, gente. Eu não consegui, infelizmente, isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu não terminei o 2º grau. No 3º ano do 2º grau, eu tentei 3 vezes fazer o 3º ano. Uma vez eu não consegui porque eu operei o joelho, não consegui, fiquei 4 meses fora. A outra vez eu não terminei porque eu comecei a namorar lá no colégio e a minha esposa tinha terminado já, e ela fez de novo para ficar junto comigo, o pessoal implicou, falou, não, vocês têm que mudar não pode ficar os 2 na mesma sala. Eu resolvi parar de estudar, olha que ignorância. Emburrei, né? E na 3ª vez eu fui para um colégio bem simplesinho e cheguei lá, eu e meu amigo Selmo, que era o melhor jogador de futebol de Rubiataba na época, de menino novo, né? E aí nós sentimos que nós éramos os bonzão da boca de novo, né? E chegava lá, nós queríamos ser os bonzão, porque o Selmo era o bom de bola, né, e tal, e nós estávamos num colégio mais simples, e aí nós chegava lá e queria mandar, rapidinho eles expulsou nós. E aí eu não estudei, tentei 3 vezes fazer o 3º ano do 2º grau e não estudei, então eu não tenho nenhum tipo de formação, infelizmente. Nem lembro qual foi a pergunta, pus isso aí no meio. Vou fazer um comentário de professor, você não tem formação acadêmica, mas assim, a sua inteligência, né, a sua inteligência corporativa, sua inteligência de mercado, e agora que é um assunto que nós vamos entrar daqui a pouco também, essa sua inteligência de marketing é algo assim bem latente que chama bastante atenção, né? Eu acho que é a experiência do comércio, né? O que você entra no comércio, você tem que se virar, principalmente quando você não tem uma formação acadêmica, você precisa se virar. E eu tive algumas surpresas na minha vida, né? Uma delas foi a honra que o ITER, sou muito grato a ele, me deu de ser secretário de Administração e Finanças no mandato dele. O que eu sabia de prefeitura, gente? Da onde o ITER tirou que eu poderia conseguir ficar ali? E outra, na época do ITER, o ITER realmente deixou a prefeitura administrativamente na minha mão, porque o ITER saía muito para buscar recursos, foi disparado a pessoa que mais trouxe recursos para Alto Paraíso, na história, ficou na história, e eu ficava aqui dentro da administração, sem saber de nada. A prefeitura é um lugar que, se Deus me abençoar, nunca mais eu volto. Deus vai me abençoar, Deus vai cuidar de mim para eu não precisar voltar para a prefeitura. Em todos os sentidos. A hora que vocês for perguntar política, eu vou responder isso de novo. Mas me deu uma bagagem enorme, Aguinaldo e Clésia, me deu uma bagagem muito grande, eu aprendi muita coisa lá. Eu fiz amizades lá que eu levo até hoje, tem pessoas lá que... Eu não quero falar muito nome, né? Mas assim, tem pessoas que me respeitam, que eu vou falar Maurício, Carlinho, infelizmente Maria Helena que foi, Ica. São pessoas que me ajudaram demais e que até hoje, assim, eu encontro com o Maurício na prefeitura, é a mesma coisa de eu encontrar com um filho meu, ele me dá o maior carinho do mundo. Então, assim, eu fiz algumas amizades. William Wagner também, que eu gosto demais dele, me ajudou muito lá. Então é isso, eu aprendi indo, levando. Aproveitando aqui, pegando a oportunidade, já que estamos falando da sua experiência na prefeitura como secretário de administração, qual foi os pontos positivo e negativo que você teve nessa sua experiência, Welcome? O que te dá alegria de saber que você fez quando secretário de administração e o que você não... Olha, vamos lá, primeira coisa positiva, eu saí da prefeitura sem nenhum processo. Isso, para mim, foi fantástico. Eu vejo meus colegas, e isso foi sorte, tá? Foi muita sorte. Eu vejo meus colegas, quase todos teve problema, teve que ir na justiça, resolver coisa. Por isso que quando a pessoa chega em mim e fala assim, recebi um convite, não vai. Os pontos negativos são maiores do que os positivos.
Então eu sou muito grato de não ter levado nenhum processo e das amizades que eu fiz e também de saber que eu dei muito de mim, que eu me esforçava muito. Gente, eu trabalhava no domingo, eu deixei, aí foi a minha segunda quebrada, né? Foi relativa a isso. Eu deixei de cuidar do que era meu para cuidar da prefeitura. Então eu sou muito orgulhoso do que eu fiz. Do que eu fiz como esforço, como boa vontade, certo? O que o ITER me passava para mim fazer, eu me esforçava muito para fazer. Você fazia com excelência. Né? Fazia com muita boa vontade. Com excelência, não. Por exemplo, um dia ele me mandou para ir numa reunião do meio ambiente. Meu irmão, eu entrei calado e saí mudo, porque eu não entendia nada. Eu não consegui falar nada. O que eu vou fazer numa reunião do meio ambiente se eu não tinha conhecimento? Hoje eu já não tenho. Imagina naquela época que eu não tinha mesmo. Então, eu passei muitas dificuldades na Secretaria de Administração e Finanças. Isso talvez tenha me feito pegar raiva, de não entender certas coisas, de não aceitar certas coisas, de não aceitar coisas de política também que eu acho extremamente incorretas. Vou falar aqui, porque eu estou aqui para falar mesmo, não estou nem aí. O ITER respondeu um processo na prefeitura porque ele emprestou um ponto para a Unitins abrir uma faculdade em Alto Paraíso. Agora, gente, presta atenção. Eu sei que a Unitins é particular, mas não tinha faculdade aqui. Nós precisávamos, não é a época de hoje que tem esse monte de cursos online. Na época não tinha, foi a primeira que veio aqui. Todo mundo devia agradecer. O ITER responde um processo por causa disso, porque emprestou o ponto. E quantos profissionais nós temos atuando porque fez a faculdade através da Unitins? Agora você pensa, o cara respondeu um processo, gente. A picuinha da política, ela é tão grande. Ela é muito pesada. É muito pesada. Vamos lá, agora eu quase respondi um processo. Eu tive mandaram lá para o Ministério Público que eu estava desviando material esportivo para o UEFA, time que eu mexia na época. Graças a Deus, eu fiz um relatório com todo mundo que recebeu as coisas. Esses dias eu fui no Sertão, a trave do campo de futebol, eu quero lembrar que está lá até hoje, foi nossa administração, foi eu. Posso falar que foi eu, porque eu era apaixonado do futebol, foi eu que levei e coloquei ela lá. Está lá a trave até hoje, não sei como que ela está lá, mas está lá até hoje. A gente fez, basta lembrar, se tem uma pessoa que fez pelo esporte de Alto Paraíso, tirando Clésia Matos e Luciano, foi eu. Né? Em primeiro lugar, Clésia Matos e Luciano, que tem que ser colocada lá em cima. Depois foi eu. Então, quando eu estava na prefeitura, por que eu mexia muito com o esporte? Porque eu gostava, que era uma coisa que eu amava. E aí tentaram achar um jeito de me fazer um impeachment. E quando eu fui para Portugal, política, né? por política, quando eu fui para Portugal para levar o Nando a primeira vez, A política é muito suja. eles fizeram aqui uma reunião na Câmara, sabendo que eu estava lá em Portugal, para pedir o meu afastamento, sei lá o quê, e eu nem aqui na cidade estava. Então, assim, são coisas que eu lembro, que eu de verdade, eu peguei nojo de política. Então, sou grato à prefeitura, sou grato ao ITER, sou grato às pessoas que eu fiz amizade, mas é uma coisa que eu não tenho nenhum interesse de voltar. Eu lembro bem dessa época, nós como equipe do Independente, que na época era, não sei se tinha um masculino ainda, a gente inclusive assinou vários documentos, porque nós também éramos assistidos, né, na época pela administração do ITER, e que eu falo assim, que foi uma época que a gente tem saudade, tanto na cultura quanto no esporte. Eu, na época, era bem ativa assim, na promoção de eventos, trazia shows grandes e, na época, o ITER, junto com o seu auxílio ali, a gente tinha total respaldo naquilo que precisava. Fizemos o melhor campeonato de todos os tempos da história de Alto Paraíso, e você estava comigo, Copa dos Campeões. Vou dizer, nunca vai ter uma igual àquela, Clésia. Aquilo lá. Aquilo lá foi a coisa mais fantástica do mundo. Inclusive, eu não quis mais realizar, e as meninas sabem disso, porque o que eu falo para as meninas? Um campeonato daquele. Para mim, fazer um campeonato que não chega nem na metade do que a gente já fez, é melhor não fazer. Que fique na memória. E aquilo ficou na história. Né? Welcome. Você fala, né? Você falou abertamente desse seu trauma, vamos dizer, com a política, né? A gente sabe que nós estamos aqui em cidade pequena, direto você escuta, né? Welcome vai candidatar a prefeito, vai candidatar a vereador. Você sempre deixa isso muito claro que não é seu interesse.
Porém, atualmente você está numa função de liderança que é à frente da presidência da Associação Comercial e Industrial de Alto Paraíso, né? O que te levou a aceitar esse desafio? Então, cara, eu me pergunto também, viu, Aguinaldo? Não deixa de ser um cargo político. Eu me pergunto o que eu fui fazer. Mas assim, eu achava que tinha, primeiro, mais uma vez, falar, todas as vezes que eu tenho oportunidade, o Marco Antônio fez um ótimo trabalho, ele era muito aguerrido, só que eu sentia falta de uma associação comercial de comerciantes de compra e venda, do varejo. Era uma associação comercial quase que só do turismo. E a gente já tem várias outras pessoas que trabalham nessa área de turismo, e eu achava que faltava na área comercial. E realmente faltava, a gente realmente está fazendo um bom trabalho. Meu mandato, aliás, o nosso mandato, né, termina agora em agosto, gente. A gente tem um desafio de arrumar um novo presidente já para assumir a partir de setembro. E eu estou muito preocupado com isso, porque a associação comercial não pode deixar de continuar funcionando, porque hoje nós estamos fazendo um trabalho de estrutura. Ela está aparecendo pouco, tal, mas a gente está estruturando. O próximo presidente pode, sem dúvida nenhuma, fazer um trabalho muito melhor do que o nosso, porque ele não vai perder tempo com a estrutura, a gente está fazendo isso. Mas o que aconteceu foi isso, eu vi uma demanda muito grande nessa área. Todo mundo tem festival de prêmios, a gente não tem. Todo mundo tem um monte de coisa, a gente não tem. A questão de ambulantes aqui, ela é largada mesmo, abandonado, o comerciante local sofre muito com os ambulantes. Chega no Natal, vem loja de imóveis, coloca ali uma barraca de lona na entrada da nossa cidade turística, atrapalhando todas as pessoas que vendem roupa, somente em dezembro. Assim, são absurdos que a gente tem na nossa cidade, que eu preciso, infelizmente, eu senti vontade de lutar por isso. Não é que eu esteja arrependido, não estou arrependido, mas é uma coisa que não faço Não é uma coisa que me dá prazer, sabe, Aguinaldo? Eu estou fazendo porque eu acho que é minha obrigação, que eu enxerguei isso aí e que eu vou lutar por isso. Dentro do futebol, a gente falou aqui rapidamente, e é um assunto, Elkmer, que eu acredito que você, não é que você perdeu, mas você viveu muito tempo dedicando ao esporte. Qual foi o que você mais se sente gratificado aí pelo que você fez dentro do esporte e o que você não faria mais hoje? Então, o que eu não faria mais é abandonar minha família como eu abandonei. O futebol foi uma das coisas que me afastou da minha família, que me tirou de perto dos meus filhos. Infelizmente, eu falo para eles e falo abertamente que eu tenho esse defeito de falar as coisas que eu penso, às vezes nem é bom falar. Não é um defeito, eu acho que é uma qualidade. Eu não fui um bom pai, eu sou muito, muito chateado com isso, porque eu não fui um bom pai, eu fiquei muito afastado dos meus filhos, eu fiquei muito afastado da minha família e fiquei muito afastado dos meus comércios. Eu levava o futebol muito a sério, eu levava o esporte muito a sério. E assim, a gente pode trabalhar com o esporte, a gente deve trabalhar com o esporte, é importante, mas a gente não pode fazer o que eu fiz. É como se eu fosse um viciado em drogas que não parasse de mexer com droga um minuto da minha vida. Eu mexesse o tempo inteiro. E o futebol foi muito ruim para mim nesse sentido, de não ter me tirado muito tempo, ter me tirado muito foco. E me deu maravilhosas alegrias também. Eu tenho que ser grato ao futebol, ele mudou muito a minha timidez. Ele me fez em Rubiataba fazer amizades inacreditáveis. Eu fui treinador de futebol de um time extraordinário, com 20 e poucos anos. Eu posso também falar de masculino, o melhor time de todos os tempos de Alto Paraíso, que foi o EFA. O que o EFA fez aqui, gente, quem não viu, não vai ver talvez. A gente chegar numa cidade, depois de chegar de um jogo, e parar a avenida principal com foguetes, com festa. A gente desceu essa avenida aqui, Clésia, num jogo antes da final, como se fosse um carro de bombeiro, com o jogador em cima, com a torcida aplaudindo. É uma coisa que eu gostaria de ter vídeo, porque é uma coisa pro resto da vida. Né? Os registros na época eram poucos, né? Então a gente fez o EFA, foi muito bom, foi tudo muito bom, mas eu fiz em excesso. Então hoje eu me afastei do futebol, da política, já tem 10 anos e aí eu tenho que fazer um adendo aí. Desde que eu conheci minha esposa, Nalva,
Eu conheci minha esposa no dia 10 de dezembro de 2014. Dia 15, mais ou menos, nós já estávamos casados. Foram 5 dias e a gente já estava morando junto. E Nalva, mesmo com um casamento muito difícil no começo, a gente passou 3, 4 anos, não sei como que a gente ficou junto, porque a gente se odiava. A gente só brigava, mas ela é uma pessoa que me pôs no centro. Ela me colocou no lugar que eu tinha que ficar. Eu ainda tinha carro de som, ainda era bem bagunçado, né? E ela me colocou no lugar que eu tinha que estar. Né? E aí eu parei de mexer com futebol, parei de mexer com carro de som, parei de mexer com política e fui cuidar da minha vida. Fui cuidar da minha vida comercial, fui cuidar da minha esposa. Eu não posso falar que fui cuidar da minha família, porque infelizmente é um defeito que eu tenho, uma trava que eu tenho. Eu peço perdão e desculpa para meu pai, para minha mãe, para os meus filhos, para os meus netos. Eu peço desculpa e perdão para eles, porque eu não sou um bom filho, não sou um bom pai, não sou um bom avô. Porque eu tenho uma trava. E eu não sei por que eu tenho essa trava. Mas eu tenho uma trava. E talvez a falta de proximidade quando era mais novo tenha causado isso. Mas hoje, pelo menos, eu tenho a consciência disso. E o que eu puder fazer para melhorar, eu vou fazer. Como a gente já disse aqui antes, né, é muita coragem, né, de chegar aqui e compartilhar com todos nós, né. Inclusive, te agradeço, Elco, pela sua sinceridade, pela sua transparência. Eu acho que é de suma importância, né, a gente que te conhece, o Elco, que é uma referência aqui dentro de Alto Paraíso, a gente conhecer também esse seu lado mais pessoal. E a coragem, né, Aguinaldo, de falar de feridas. E é muito difícil para a gente que é amiga aqui do Elco, conhecer parte da sua vida e ver a forma aberta que ele traz para compartilhar com nossos ouvintes, com nossos telespectadores. É muito forte o seu depoimento, mas bonito também e sincero. Acredito que você já foi picado aí como se diz, né, a picadinha da maturidade, e acredito que você já tem corrigido muita coisa. A evolução chegou na sua vida e ela veio com força. E eu quero dizer para você, assim, Welcome, que tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. E o mais importante que eu vejo de toda essa sua trajetória entre erros e acertos, e a gente vê que você pontua muito sobre os erros. Mas dos pontos mais positivos que eu vejo é você reconhecer o quanto errou e está disposto a acertar. E mesmo dentro dos seus erros, você sacrificou a sua família, a sua vida. Mas tem muita gente que hoje vive bem porque você se sacrificou lá atrás. Isso eu não posso deixar de colocar aqui, porque eu sou testemunha da sua trajetória em Alto Paraíso. E até me emociono também, porque eu sei o quanto você se sacrificou para muita gente hoje estar bem. Parabéns para você. Obrigado, Clésia. E só para voltar um pouquinho no futebol, essa semana passada eu fiz 2 viagens, porque graças a Deus eu achei uma coisa muito boa na minha vida, que é viajar. Eu viajo muito, eu gosto demais de viajar, me sinto muito feliz viajando. E eu fiz 2 viagens essa semana passada, alguns dias atrás. Primeiro, fiz uma viagem para Japaratinga com a irmã da minha primeira ex-mulher, para você ver que eu mantenho um bom relacionamento com as pessoas, e a gente fez uma viagem com ela e o marido dela, foi maravilhosa, sensacional, espetacular. E depois fiz uma das melhores viagens da minha vida. Para onde que foi? Foi para Porto Alegre. Eu fui assistir a final do Campeonato Gaúcho a convite do Nando. E aí o futebol me trouxe uma coisa que ninguém vai tirar no mundo. O que eu senti lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio, no dia desse jogo, ninguém vai saber medir. Talvez a Clésia Matos, que mexeu com futebol, mexe com esporte há muitos anos, ela entenda o que eu vou dizer.
Mas o que eu senti, a Nalva chorou, cara. Nalva chorou, foi muito bonito, foi muito emocionante, foi muito bonito ver uma pessoa que fez parte dessa história do futebol ser a pessoa que ela é hoje. E eu quero falar isso. Porque as pessoas criticam muito o Nando. E eu vou... E não vai dar tempo de eu contar toda a minha história. Tranquilo, porque você está em casa, o Elkmo, e aqui a gente, né, tem todo o espaço, o tempo do mundo, respira. Eu sei que é forte. Quando eu vi aquelas fotos, eu imaginei tudo isso. Assim, é claro que não é isso. A gente não vive, era você que estava lá. Mas eu consigo medir a dimensão da sua emoção, satisfação, gratidão e orgulho. Eu acho que a palavra é orgulho. É tudo isso. Mas não vai dar tempo de a gente falar tudo, né? Mas eu tive uma segunda quebrada na minha vida. E essa segunda foi pior do que a primeira. Ela não foi pior financeiramente, talvez, mas ela me destruiu mais. Porque já era a segunda. As pessoas já tinham me ajudado. Eu já não tinha mais o que fazer. E aí, quando eu saí da prefeitura e estava muito envolvido com prefeitura, com futebol, eu abandonei completamente a minha loja. E ela estava numa situação... Eu acho que Nanda já até trabalhava comigo, se eu não me engano, mas assim, eu vendia nada. Eu não tinha... Obrigado. Eu não tinha venda suficiente para manter a loja. Estava numa situação muito difícil. E eu tinha acabado de construir o residencial em sociedade com o Nando, né? Só que eu não tinha mais solução. Eu não tinha. Eu não tinha na onde resolver os problemas financeiros que eu tinha. E eu não tinha mais coragem de correr atrás. Eu tinha acabado de sair do meu segundo casamento também. Isso foi em maio de 2014. Junho, maio, alguma coisa nesse sentido. E eu estava desesperado. Completamente desesperado. Eu não sabia o que fazer. E aí eu resolvi que eu ia embora de Alto Paraíso. Ia deixar as contas. Eu ia ser mais canalha ainda. Porque da primeira vez eu nunca pensei em não pagar. Da primeira vez... eu sabia que eu ia pagar, eu tinha certeza, eu tinha muita convicção que eu ia pagar. Dessa segunda eu não sabia, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições nenhuma de pagar. E aí, o Nando estava de férias aqui na cidade. E aí eu saí um dia, lembro perfeitamente, eu saí um dia da loja e falei, eu não vou embora, eu não tenho condição de ir embora. Eu não vou deixar conta. E eu tenho muita vergonha da minha família. Muita vergonha mesmo. E eu vou simular um acidente de carro. E eu quero morrer. Porque eu fui tão covarde que eu não queria nem me matar. Eu só queria sumir, desaparecer. E nesse dia, porque Deus fez assim, eu passei em frente à casa do Nando. E ele estava lá. E eu só cumprimentei ele e ele me chamou. A hora que eu desci do carro, eu já desci chorando. Ele me colocou dentro do carro. Eu tô comigo umas 2 horas. Me acalmou. Me colocou no centro. Me fez um pedido de uma coisa que eu obedeci ele. Ele já era uma pessoa muito mais centrada, né? Muito mais inteligente. E ele me ajudou muito nesse dia. E eu tinha saído de casa para fazer uma besteira. Então eu sou extremamente grato a ele. Ele me ajudou também a recuperar financeiramente. Meu pai me ajudou muito nessa época também para me recuperar financeiramente. E deu tudo certo, eu consegui. E as coisas caminharam. Mas assim, quando as pessoas chegam para mim para falar mal do Nando, que o Nando me ajudou, ele me ajudou muito, 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 muito mesmo. E eu sou eternamente grato. Então lá, nessa viagem, para encerrar esse assunto, eu me senti muito emocionado, muito feliz pelo sucesso dele e por tudo que ele fez por mim. Pronto, era isso.
Não tenho palavras, minha irmã. Eu É também. com você. Eu também não. Vamos passar o microfone aqui para a Nanda, né? Cláudia fica olhando pra mim, eu pra ela e é isso, assim, É muito forte, né? É muito forte, é muito intenso, mas lá no início, da nossa conversa, você disse, né, assim, que você não é de frequentar igrejas e tal, mas com o seu relato, assim, a gente percebe o tanto que Deus é presente na sua vida, né? O tanto que como Clésia falou, né? O tanto que você foi usado para fazer bem para outras pessoas, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que diz que nós somos um acúmulo de coisas que nós fizemos na vida, né? Coisas boas e coisas ruins. Eu acho que o que você está trazendo aqui para a gente é a prova disso, né? A vida, ela, infelizmente, ela não é só feita de coisas boas, né? Mas a gente é hoje o resultado das decisões que a gente tomou diante dessas coisas ruins. Mas pra gente dar uma respirada, né? Você falou aí, e essa inclusive é a minha próxima pergunta, né? Você falou que descobriu o prazer de viajar. E a gente sabe que a rotina de um empresário é bem intensa, né? A rotina de um empresário é gerenciar problemas e muitas vezes gerenciar crises, né? E além das viagens, assim, o que você faz para relaxar, para recarregar as energias? Então, vou te falar meu dia de hoje. Eu acordei 5 horas da manhã. A mãe da minha esposa, ela está passando por um problema, e dormiu lá em casa. Então, às 3 horas da manhã ela acordou, a gente já não dormiu mais. Eu levantei 5 horas da manhã, fui para a academia, cheguei na loja 7h10, busquei os caminhões para desenrolar as entregas, deixei tudo pronto e vim aqui para nosso bate-papo. Saio daqui e vou para a loja de sofá. 11 horas tem uma reunião com Vossa Eminência e com o Rafael, que deve durar 1 hora mais ou menos, 1 hora e pouquinho. Saio de casa, vou almoçar e rapidamente, né, vou ter um almoço nos 40 minutos, vou para a loja de colchão, fico até 2 horas. 2 horas eu tenho que dar uma passada na loja de móveis, mas tem que ser muito rápido, tem que ser no máximo meia hora. Por quê? Porque a gente está mudando um depósito e eu tenho que ir para o depósito e vou ficar no depósito até as 18 horas. Depois eu vou fazer a minha caminhada que eu faço, a não ser que esteja chovendo, porque eu detesto andar na esteira na academia. Se não estiver chovendo, eu vou fazer a minha caminhada, termino por volta de 7h30 da noite, 19h30. Almoço e desmaio. Então, meu dia a dia, ele é muito corrido, como é de quase todo mundo. Não é só meu, é de todo mundo. E você não precisa ter uma empresa para ter um dia desse. Todo mundo, o Carlinhos tem 2 horas de almoço, a Nanda tem 2 horas de almoço, ela tem um monte de coisa para fazer, todo mundo tem. Então, o que eu me agarro? Ontem eu falei isso para a Nalva. A gente foi comprar uma passagem de avião e eu falei para ela, basta de sofrimento, vamos comprar uma passagem nos bancos da frente ali, porque não dá mais para sofrer. É 100 e poucos reais a mais, para que nós ficamos nessa pão-duragem? Porque eu me agarro às minhas viagens. Eu me agarro ao que eu gosto. Eu gosto de viajar, eu amo viajar. Então eu viajei agora, em junho eu vou viajar de novo, por volta de novembro eu viajo de novo, porque eu trabalho muito. Eu e Nalva, a gente trabalha demais e a gente se apega às nossas viagens. Então, meu descanso é, daqui 3 meses eu vou viajar, daqui 3 meses eu vou viajar. Esse é o meu descanso, esse é o que eu gosto, eu amo viajar, graças a Deus. E sou muito grato a Deus me permitir fazer essas viagens. É o que recarrega sua energia. É o que me recarrega, é o que eu amo, que eu gosto, que eu me sinto bem e a gente viaja. Vou falar rapidamente de Porto Alegre ali, a gente chegou sábado por volta de 13 horas e ficou andando o tempo inteiro, né? Andou, basta de choro, graças a Deus. Então... Respirou, agora acabou. Então a gente ficou andando ali e tal, e por volta de 7 horas da noite a gente foi dar uma descansadinha. Colocamos o relógio para despertar às 10 horas da noite. Para quê? 11 horas da noite nós estávamos numa boate. Eu e Nalva, sem conhecer um ser humano. Não conhecia ninguém. Fomos para lá e morremos de rir, morremos de nos divertir. Fomos embora 4h30, porque deu uma vontadezinha de ir no banheiro, que senão a gente ficava até 6 horas, que era a hora que terminava. Eu faço isso em Alto Paraíso? Eu não faço. Eu não faço. Mas lá eu tô livre, eu tô leve, eu tô para isso. Então a gente faz isso, eu amo isso, é o que a gente gosta.
E você acredita que o lazer influencia diretamente na vida empresarial? Com certeza é o que carrega. Assim, eu sempre falo isso. Cada um tem o que gosta. Sim. E ninguém precisa gostar de viajar. Tem gente que gosta de sair do serviço e tomar uma cervejinha e conversar com os amigos. Outro gosta de jogar futebol. Cada um tem que fazer o que gosta, o que te agrada, o que te recarrega. E assim, eu saber que eu tô dando aquela luta ali, que eu tô lutando, que eu tô correndo atrás, por quê? Porque eu quero viajar. É o que hoje me traz prazer. Então, sempre me ajuda. E além do mais, Clésia, eu tenho uma mania muito boa e interessante de visitar os comércios quando eu viajo. Todo lugar que eu fui, infelizmente em Porto Alegre foi um dos únicos que eu não fiz isso, eu entro nas lojas. Eu entro nas lojas de imóveis. Todo lugar que eu vou, eu entro. Eu curio, eu vejo como é que funciona, eu busco soluções, eu busco ideias. Então, eu amo viajar. E nessa pausa aí que você, pelo que você relatou aqui pra gente, a cada 3 meses você está organizando aí uma viagem. Nesses 3 meses você está aqui em Alto Paraíso. Em nossa cidade, o que te dá mais prazer dentro do lazer? Eu O gosto, que você gosta de fazer? eu gosto de ir na cachoeira, mas Nalva não gosta. Né? E em primeiro lugar é minha esposa. Né? Se ela não gosta, eu não gosto. Ela vai de vez em quando para me agradar, mas ela não gosta. Eu, se dependesse de mim, eu já conhecia todas as cachoeiras de Alto Paraíso, fazendo trilhas, quanto maior, melhor, que eu amo trilha longa, mas Nalva não gosta muito, então a gente tem essa certa dificuldade. E você pode perceber, Clésia, que você nem me vê na rua nos finais de semana. Eu gosto muito de ir de São Jorge. São Jorge eu saio um pouquinho mais, mas eu quase não saio aqui em Alto Paraíso. A gente chega muito cansado em casa, a gente dorme muito cedo, porque a gente acorda muito cedo. Então, sem dúvida nenhuma, 9 horas da noite a gente já está dormindo. Então, eu não faço muita coisa aqui, não. Hoje, realmente, eu descanso. Welcome. A gente tem visto, né, nesses últimos tempos, nasceu um novo Welcome, que é o Welcome Digital Influencer, o Welcome 5.0. Para você, como foi acessar esse mundo das redes sociais e como que isso impacta no seu comércio? Impacta super positivo. Hoje você tem que estar no meio digital. Ontem teve uma discussão no grupo da Facieg de Goiânia, de Goiás, né? E eu fiquei encabulado com a falta de conhecimento de uma pessoa lá no grupo. Ela começou a criticar o presidente, que o presidente falava muito em número de seguidores do Instagram. E ela começou a criticar e batendo no presidente, batendo. Eu acredito que ela até estava em efeito de álcool, porque não tem condição da pessoa ficar falando tanta coisa igual o cara falou. Falando mal do que não precisava ter seguidor. Gente, rede social hoje é de extrema importância em tudo. Em tudo. No meio político, né? O vereador, ele realmente tem que divulgar o que ele faz em todas as secretarias, na prefeitura e no comércio não é diferente. A gente tem que fazer as pessoas verem o que você tem, ver as condições de pagamento. A gente faz, graças à nossa equipe de marketing, né? Eu vou colocar aqui a Nanda e o Adailson, né? Que o Adailson virou um artista, né? Garoto propaganda. A gente consegue fazer uns vídeos divertidos que traz muito engajamento e a gente usa. Eu uso realmente as minhas redes sociais eu vou mostrar para vocês ali. Ontem eu postei um vídeo nosso em Japaratinga. Eu sou um velho de quase 60 anos que não tem nenhum tipo de atração. Quem é que quer me ver? Ninguém. Eu tenho um vídeo ali ontem que deu 1.790 visualizações no Instagram. Gente, eu tenho que aproveitar isso. É lógico que eu tenho que aproveitar. Então, o mundo digital é de extrema importância e se você, comerciante, não está usando os meios digitais, se atente. Porque se você está bem sem usar, use que vai melhorar. Perfeito. Welcome. E assim, muito sinceramente, como que você vê o impacto das suas lojas para a nossa cidade? Eu sou muito grato, realmente. Primeiro, eu formei uma equipe muito boa. De verdade, eu não estou falando isso aqui para puxar saco das pessoas que trabalham comigo, porque eles sabem que é verdade. Eu tenho gente que trabalha comigo 10 anos, 8 anos, e as pessoas, a grande maioria, 90% das pessoas que trabalham com a gente,
elas têm um amor incrível na loja. Assim, parece que eu vou falar aqui, eu tenho uma meta, eu tinha uma meta de ser o melhor local de trabalho em Alto Paraíso. Essa meta o Lobo-Guará jogou ele no chão, eu não tenho mais como competir com esses meninos. Esses meninos me jogaram para lutar pelo vice. Mas eu tenho um sonho, eu tenho vontade de ser o segundo melhor lugar de trabalhar em Alto Paraíso, só atrás do Lobo-Guará. E para isso a gente precisa realmente ser, não vou falar uma família, não é isso, é de ter uma união, de ter um amor, e eu tenho isso na loja. Só que eu não tenho isso só dos funcionários. A gente de encabular o amor de algumas pessoas, de alguns clientes pela loja. A gente tem problema? É lógico que a gente tem problema. A gente tem problema todos os dias de assistências, de mau pagamento, de um monte de coisa. Mas a gente tem um número enorme de clientes que são muito, muito fiéis à nossa loja. E não é fiel de comprar, não. Não é fiel de comprar, porque ele pode comprar em qualquer lugar, e é lógico que pode. Mas são pessoas que têm carinho pela loja. Nós temos 10 mil habitantes em Alto Paraíso, né? Nós temos 4.500 clientes cadastrados em Alto Paraíso. Isso é muito importante, é muita gente, e eu sou muito feliz com isso. E eu acho que a Aroeira, ela ajuda também na forma de pagamento. Eu faço isso por caridade? Não. Eu faço isso porque é melhor de vender. Eu vou vender mais se eu esticar a forma de pagamentos. Mas isso faz bem para a sociedade também. Porque tem muita gente que não conseguiria comprar. Eu estava lá na loja sexta-feira. Eu não sei nem o nome da cliente. A cliente virou para outra amiga dela e falou assim, realizei meu sonho. Ela comprou uma televisão lá de 50, 55 polegadas e tal. Será que ela teria condições de comprar isso se fossem 6 pagamentos, se fossem 4 pagamentos? Será que ela teria um cartão de crédito para comprar isso fora com um limite? Ela vai lá na loja e compra. Então eu acho que essa parte do parcelamento da loja faz muito bem para mim, para a minha equipe e também para os clientes. Welton, alguma dica para quem quer começar um negócio hoje em Alto Paraíso? Ô Clésia, Alto Paraíso tem campo para quase tudo. Alto Paraíso é uma cidade que ainda tem muito campo comercial, tem dificuldade de mão de obra? Tem. Não é uma dificuldade exclusiva de Alto Paraíso, viu? É uma dificuldade que o Brasil inteiro, eu estou vendo muito vídeo, principalmente na área de supermercado fora daqui, que não estão conseguindo arrumar funcionários mais. A gente tem essa dificuldade de mão de obra? Tem, mas tem muito campo comercial. E o que eu acho é o seguinte, gente, não existe abrir um comércio e fechar ele com 6 meses. Você vai ter dificuldade, tudo é difícil. Coloca na sua cabeça uma coisa, pensa antes de abrir para não abrir qualquer coisa. Você tem que pensar quanto mais ou menos você vai vender e qual é a sua despesa. Se a venda sua for maior do que se sobrar, se a conta matemática for correta, você tem que ter perseverança. E outra coisa, meu amigo, no começo você tem que estar dentro do seu comércio. Você tem que entrar para dentro dele e cuidar dele. Não tem essa de abrir um comércio e não ir nele no começo. Tem que ser feito dessa maneira. Hoje, assim, o nosso tempo, gostaria de ter mais tempo aqui para a gente dar continuidade nesse bate-papo. Está quase finalizando. E eu não sei se o Aguinaldo tem mais algumas colocações, mas eu gostaria de que você deixasse aí uma mensagem positiva para os nossos ouvintes de forma geral, não só empresarial. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu tive, como eu disse várias vezes aqui, tive vários erros, cometi vários pecados, prejudiquei muita gente, fui muito, muito errado na minha vida, mas vejam tanto que a vida é tranquila. Se você tiver uma honestidade, uma dedicação, uma vontade, você consegue. Eu tive meu dia de desespero, quase que eu fiz uma besteira, num dia. Mas se você tiver força para seguir, todo mundo tem chance, gente, todo mundo consegue. Eu, igual disse, eu não sou estudado, eu sou uma pessoa que começou sem nada, tenho dificuldades financeiras até hoje muito grandes, sempre estou apertado, eu não sei que tanto trabalho e está sempre apertado, mas a gente está crescendo, a gente está seguindo em frente e eu sou muito grato à vida que eu tenho hoje, muito grato às amizades que eu tenho hoje,
Gente, eu vou falar aqui uma coisa. Não é nem do meu pai e da minha mãe que eu quero falar agora. Eu quero falar dos meus 2 filhos e dos meus 4 netos. Sem chorar, não tem choro não. É coisa bem tranquila. A sorte que eu dei desses 2 meninos meus. Gente, você olha as famílias aí, você vê as dificuldades que todo mundo tem hoje, a luta que é. E eu, com os meus 2 filhos, a sorte que eu dei, a criação que meus meninos dão para os filhos dele. Eu tenho muito orgulho. Eu não vou falar da Bruna, porque a Bruna acabou de ter o Benício agora, tem pouco tempo, está morando lá em Palmas, eu não tenho tanto relacionamento de proximidade. Crio ele de maneira espetacular, pela internet eu vejo, ela manda vídeos para mim sempre. Mas a maneira que o Renan e a Juliana cuidam dos meninos dele, esse final de semana foi aniversário do Miguel. Eles foram lá para Rubiataba para curtir, porque o Miguel não mora aqui, foram para lá para curtir junto, levou os meninos, ficaram tão juntos, estão o tempo inteiro juntos. Então eu tenho muito orgulho de vocês, Renan e Bruna. Vocês me enchem meu coração de alegria, mesmo eu não estando tão presente. Vocês podem ter certeza que eu amo vocês demais, demais, e tenho muito, muito orgulho de vocês. O que falar, né? O que falar? Eu só quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui. O Welcome Clésia é um cara que eu sempre admirei muito, né? Sempre via. Cidade pequena, a gente sabe quem é, né? Os feitos. E quando ele me convidou, né, para integrar a diretoria da ASEAP, eu aceitei por conta dele, né? A gente sabe que a nossa diretoria é uma diretoria muito presente, né? É uma diretoria que tem se empenhado, tem se dedicado. Mas a gente sabe que para qualquer coisa dar certo, você precisa de um líder, né? Você precisa de alguém que te conduza, que te direcione. E quando o convite chegou até mim, né, pelo Welcome, eu aceitei. Estando hoje mais próximo, né, ali dividindo as coisas boas e os problemas que a ASEAP precisa administrar, e a gente administra muito problema, eu comecei a admirar mais o Welcome pessoa, né, que eu não conhecia, né. Sempre ligado no 480, sempre muito dinâmico, mas sempre muito respeitoso e cuidadoso com todos nós, né? Então, é uma pessoa que sempre entende, às vezes nem sempre um diretor, como eu, por exemplo, agora que depois que eu assumi o cargo, não tenho conseguido me dedicar tanto assim igual eu gostaria, mas ele sempre entende isso e é um cara muito humano, né? E aí até quando ele me convidou para vir aqui ter esse bate-papo com vocês, a gente fez um malabarismo gigantesco na minha agenda para poder estar aqui, mas eu fiz questão de estar presente aqui, porque eu sabia que ia ser um momento especial, né? Eu sabia que ia ser um momento muito de crescimento para mim, né? Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite do Welcome, agradecer o seu convite, né? Esse podcast, esse novo produto que foi construído, eu acho que ele está sendo muito importante para Alto Paraíso, porque a gente tem visto os nossos empresários por uma outra ótica, né? Isso. E o empresário, muitas vezes, infelizmente, ele acaba sendo demonizado, né? O empresário, ele é sempre ruim, ele é sempre explorador, é sempre a pessoa que traz uma carga muito pesada, né? E a gente tem acompanhado aqui pelos podcasts que não, né? São seres humanos com erros e com acertos, mas acredito eu que esse projeto, né, ele tem sido assim de extrema importância aqui para o nosso município, que continue, que a gente possa chegar aí aos 100 podcasts para mais, né? E estarei sempre aqui, sempre que for convidado. Então, obrigado, Clésia, obrigado, Welcome, pelo convite e até breve. Foi muito bom, Aguinaldo. Eu que agradeço aqui o convite aceito, né, da sua parte. Eu falo que estando, já falei para você em outras oportunidades, vou repetir isso aqui, conversar com você e aprender sempre mais. Você é uma pessoa muito sábia, uma pessoa de energia muito positiva e que agrada estar
em qualquer momento falando, dialogando, conversando e aprendendo com você. Sem falar no Elkmi, que hoje para mim está aqui, frente a frente, tendo esse bate-papo e presenciando a sua forma verdadeira de compartilhar isso com a nossa comunidade. Muito me orgulha e parabenizar você e dizer que a sua maturidade chegou e que pense de uma outra forma, né? O arrependimento vem, mas tudo vem na hora certa, no momento certo. E eu acho que você não foi uma pessoa tão ruim como você nos colocou aqui, não. A resposta disso são seus filhos, é o exemplo de filho, né, da criação que você tem, da Bruna, do Renan, a sementinha de uma forma, não talvez como você gostaria de ter plantado, mas ela foi plantada, cresceu e já está dando frutos. Então se orgulhe da pessoa que você é. Você não é um cara mau, você pode ter errado sim, errou muito, mas hoje reconhece os seus erros, mas é uma pessoa de coração grandioso. Quando você fala, eu não sou religioso, eu não sou de dentro da igreja, hoje eu tenho orgulho de falar e falo em qualquer lugar. Eu participei do encontro de casais, incentivado por você e a sua ex-esposa na época, e que você era muito presente na igreja, e aquele momento que você viveu ali dentro da igreja, você me levou para o encontro de casal, que tudo que eu vivi lá eu lembro como se fosse hoje. Então, não carrega essa cruz, não. Você não é uma pessoa mal, não. Você é um cara bom. Parabéns por ter vindo aqui de coração aberto, compartilhado erros e acertos com todos nós. E eu só tenho a parabenizar você e agradecer por ter compartilhado com todos nós uma história tão linda que você nos trouxe aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado à rádio, muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a Carlinha e a Nanda por estar aqui também com a gente. E foi um alívio. Rapidamente, antes de encerrar, teve algumas pessoas aqui que interagiu com a gente através do Instagram, WhatsApp, mas no Instagram não consegui pegar todos os depoimentos. Tem a Dias Darlane aqui, que ela até brinca, ela fala que vai morrer devendo para Aroeira. Que ama a equipe da Estação Aroeira, gosta muito de você. A Sofia, o Ciro deixou aqui o seu depoimento também. Só quem tem a amizade com o Elkmi sabe o que é realmente ter um amigo verdadeiro. Só quero falar uma coisa do Ciro. Nunca vou esquecer o apoio que você me deu no momento que eu mais precisava, Ciro. Você é um cara que está no meu coração. Márcia Bernardes também, irmã do pastor Marlone, deixou aqui um abraço e diz que há 22 anos é cliente da Estação Aroeira. Mandou um áudio, mas infelizmente não tem como a gente acompanhar, que depois eu repasso para você. No mais, eu quero agradecer a todos que esteve aí do lado do rádio, acompanhando, ouvindo. A doutora Juliana está aí acompanhando também através do nosso Instagram. Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigada. E vamos ficando por aqui. Nosso tempo se encerrou. Quero agradecer a todos. Se você tiver mais algum recadinho aí final, a minha parte, infelizmente, tenho que encerrar aqui nesse momento que o Nilton está chegando aí. Fiquem todos com Deus. Até amanhã e até o próximo Podcast 10.